Olá, pessoal. Hoje estou aqui em Florianópolis com o melhor prefeito do Brasil, melhor dizendo, o melhor ex-prefeito do Brasil, porque agora ele é candidato a vice-governador por Santa Catarina, Adriano Silva de Joinville. Adriano, seja bem-vindo. E aí, Gustavo, tudo bem? Agora você é um desempregado, é isso? Eu vi você falando esses dias. É estranho falar, mas olha, como eu não trabalho mais na empresa da família e também não estou mais na prefeitura, nesse momento estou desempregado mesmo. Mas, mas eu acho que é um desemprego que nunca deu tanto trabalho na vida, né? Dá muito trabalho. Olha, se as pessoas soubessem o quanto é trabalhoso uma campanha, né, ficariam assim impressionados. O que a gente corre, o que a gente fala, né, com a quantidade de pessoas que a gente tem que ter contato, as viagens, né, agora no estado. Tem Enfim, é bem puxado. eu vejo que uma coisa que quem tá sempre acompanhando, por exemplo, o Vitor tá sempre acompanhando, pô, tá sempre escutando a mesma história. Mas é importante, porque cada evento que você está fazendo é um público novo, e se você não contar aquela mesma história, o pessoal não fica sabendo, né? Durante a campanha, nós somos quase que mini palestrantes, assim. A gente faz palestras vendendo o nosso pensamento, que a gente acredita, qual é o caminho que a gente entende que é o melhor para o Brasil, o estado ou município. E, no fundo, quem está nos acompanhando vê os mesmos exemplos, é a mesma história, Uhum. né? Então, realmente, os assessores já sabem de cor muitas vezes as falas, Se um né? dia você faltar, ele pode fazer no teu lugar já. Olha, com certeza ele já tem bastante experiência. Eu vi que você melhorou. Bom, eu não conheci você logo quando você assumiu como prefeito. Conheci algum tempo depois, mas eu vi que você melhorou muito assim na tua forma de se comunicar, no discurso, entender o que as pessoas querem ouvir também. Isso. A gente aprende, né? Na verdade, Gustavo, assim, a minha vida foi interessante porque eu sempre fui muito tímido. E por ser muito tímido, eu ficava observando como as pessoas conversavam, como as pessoas falavam e aquilo que dava certo ou não. Por exemplo, eu sempre frequentei palestras e eu ficava interessado aonde era o gancho, né? Quando que ele tirava um aplauso, né? Enfim, então isso eu fui me treinando na vida. Eu me coloquei muitas vezes como palestrante, mesmo tendo medo de público, para eu treinar, porque eu sabia que na minha carreira de empresário, por exemplo, eu ia ter que falar com a equipe comercial, eu ia ter que, sei lá, muitas vezes dar treinamento, convenções da empresa. Isso me ajudou demais, né? Mas eu vi você em cima de um caminhão de som. Era alguma manifestação anti-governo, anti-PT, alguma coisa assim. E eu vi que ali você realmente, tipo, você estava realmente se comunicando. Porque acho que em cima de um caminhão de som é uma coisa que não é muito o dia a dia do prefeito, né? Não, E eu não. vi que nesse sentido você também conseguiu realmente emocionar o pessoal e tocar o pessoal. Isso também era. Talvez eu acho que esse é o ambiente mais difícil que tem, né? Em cima do caminhão de som, com uma plateia gigante ali, todo mundo querendo escutar até uma mensagem de De esperança, algo assim, esperança, né? muitas vezes, né? Não, mas realmente, assim, a vida pública, ela te coloca em situações que são inesperadas e a gente vai aprendendo na prática. Por exemplo, quando é que eu tive experiência de falar em cima de um caminhão, né? E aí a gente vai numa manifestação, né? E a gente acaba, então, aprendendo e fazendo. Então é isso. Eu acho que essa vida pública, né? Que é recente na minha vida também. Eu nunca tinha participado da política e de repente você desacortina sobre toda uma vida diferente, né? Por exemplo, eu como prefeito da cidade de Joinville, eu conheci muito mais Joinville do que eu conhecia. Aí eu Uhum. percebi que que eu conhecia muito pouco da cidade, porque no fundo o teu dia a dia ele está limitado à tua rotina de vida. Ao teu trabalho, grupos familiares, amigos, né? Você pouco sai dessa rotina. E quando prefeito, você passa a entender a vida de cada bairro, né? A vida do cidadão que tem mais dificuldade, do cidadão mais rico da cidade, cada um com as suas histórias, cada um com seus desafios, né? E o prefeito tem essa característica de ter que falar com todos. Então, eu achei maravilhoso essa experiência, sabe? Como aprendizado também é pessoal. Uhum. Eu até quero entrar mais aí em como você entrou na política, como foi essa jornada de prefeito, mas eu vi que recentemente teve um caso em Joinville tá repercutindo nas redes sociais, de uma invasão desses grupos aí revolucionários que escolhem um imóvel, invadem e daí fazem daquilo o QG deles, e normalmente o poder público acaba não fazendo nada.
Por ser em Joinville, pode contar um pouco mais sobre esse caso? Não sei se você está a par dele. Claro, não, e é isso que chama atenção, assim, porque quando nós somos prefeitos, a gente está sentado dentro da sala e de repente abre a sala e tem alguma coisa acontecendo, muito vivo, né, tudo acontecendo. Isso aconteceu de forma recente também, onde pegou todo mundo desprevenido na cidade, e onde houve uma invasão de uma casa numa rua muito conhecida, de um bairro nobre da cidade de Joinville, né? E aí até descobrir o que está acontecendo. Aí foram na casa, né, notificar a casa a invasão. Aí descobriram que a casa pertence ao governo federal, pertence à Secretaria da União. E aí começa toda a história a ficar difícil, porque quando acontece uma invasão, né, de uma casa privada, essa pessoa ela vai pedir para as pessoas saírem e a justiça vai dar a saída e tudo mais. A polícia militar, guarda municipal podem ajudar. Se o imóvel é da prefeitura, imediatamente a gente tira. A gente não permite invasões que ocorram na cidade de Joinville. Aliás, a gente tem um grupo, inclusive, montado da guarda municipal, com fiscalização da prefeitura, né, para justamente não permitir invasões ou construções irregulares em terrenos da prefeitura, porque isso era muito comum antigamente. As pessoas deixavam. É da prefeitura, vai lá, constrói de qualquer jeito. E aí começam outros problemas. Então a Guarda Municipal esteve lá também, né, atuando, mas no momento que esse imóvel é da União, a gente tem que aguardar o que a União vai fazer, né, o que o Nossa. governo federal vai fazer. Só que aquilo que cabia à prefeitura, por exemplo, água, foi cortada a água, porque é uma invasão. Né? Sim. Não existe qualquer matrícula, não tem qualquer autorização para estar lá. A Celesc fez a sua parte também cortou, eles já tinham feito um gato, né? E aí Não, olha também foi só. cortado. Né? Então, assim, você vê que é um pessoal preparado, eles não estão ali por acaso. E você vê também muitas vezes que eles montam uma narrativa, né, de que não é real. Por exemplo, eles estão ali em defesa, né, contra a violência das mulheres. Ok, né, a gente está em campanha, o Estado está em campanha. Joinville tem uma das melhores casas construídas para atender mulheres vítimas, né, de violência. A gente acabou de inaugurar essa casa faz um mês. Foram 2 milhões de reais investidos. Talvez uma das casas melhores que existe, porque ela foi pensada para esse atendimento. Né? E aí vem essa turma com uma narrativa que vai na contramão daquilo que o próprio município já Eles faz. sempre vão usar uma causa bonitinha, né? Nunca vai ser, nós estamos invadindo uma casa para fumar maconha e beber álcool e fazer festa. Sempre em defesa da mulher. Eu já vi alguma coisa similar em universidades, eu acho que eles invadiram o mesmo tipo de pessoa, invade lá alguma coisa na universidade e fala, agora nós vamos atender mulheres vítimas de violência. É isso aí. Cara, a gente olha o pessoal que tá invadindo lá, eles não têm condições de cuidar deles mesmos, vão cuidar de outra pessoa. Tipo, É isso mesmo. é óbvio que é só uma desculpa pra... E assim... É um movimento político, ideológico que a gente percebe, né? A gente vê, por exemplo, dirigentes do DCE, da UFSC lá dentro, né? Então foram identificados algumas pessoas da onde vêm, né? E tudo mais. Então, e justamente no momento político, né? E aqui a prefeita Regiane Gambim, ela se posicionou justamente porque ela foi, quando soube que era SPU, ela cobrou a SPU. Tá, e o que a SPU está fazendo? Veja bem, é ano eleitoral, então não pode se fazer uma sessão de uso, né? E aí houve a invasão. Tá, mas e aí? Né? Uhum, Por exemplo, ninguém pode invadir nenhum imóvel. O imóvel da União é de todo mundo. sim. Né? Então, como que pode permitir uma invasão? Né? E uma vez a gente compra... A desculpa que a gente escutava muito que a justiça é lenta, a justiça não pode fazer muitas coisas. Mas daí a gente vê naqueles casos lá do 8 de janeiro e tal, que muitas vezes não tinha nem prova que a pessoa punida tinha alguma culpa no cartório ali, e foi presa, suspenderam todos os seus bens e tal. E nesses casos você vê que os caras invadem, não estão nem se escondendo, estão ali mostrando a cara, todo mundo identifica, e nada acontece. Então a prefeita ela tomou as decisões que têm que ser feitas, ela já também denunciou o Ministério Público Federal, que é quem tem que Uhum. agir nesse caso, né, para tirar essas pessoas dali, até porque durante o processo eleitoral não se pode permitir isso. Né? E eu digo, olha, se alguém, por exemplo, se um prefeito de uma cidade permite que alguém invada, né, durante o período eleitoral um imóvel da prefeitura, ele até pode responder na questão eleitoral, porque durante o processo eleitoral você não pode dar vantagem para ninguém, você não pode Sim. favorecer ninguém, você não pode usar a estrutura de governo para favorecer um ato político ideológico. Né? E está me parecendo de que estão fazendo assim vista grossa
em momento eleitoral para criar um núcleo na cidade de Joinville, enfim. Então, é muito estranho tudo que está acontecendo lá. Talvez até você não possa falar isso, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de liberdade de falar isso, mas parece até que o governo federal, como a gente sabe que é alinhado ideologicamente com esses grupos, age junto com eles. Hoje não tem como saber, né? Não tem como... supostamente, o que parece muito é que o cara passa informação, lá tem um imóvel assim e tal, tem bem a ver com a ocupação de vocês. Os caras vão lá, invadem e por essa falta de ação do governo federal, de tomar alguma ação, parece que eles são meio coniventes, parece que é o Chaves vendendo churros, assim, dos dois lados da mesa, vendendo e comendo ao mesmo tempo. Até agora parece que é isso, né? A gente está aguardando uma ação do governo federal e da SPU. Ainda não teve nenhuma ação. Pelo que a gente percebeu, não. É triste. Nisso eu até queria encaminhar uma pergunta. Provavelmente esse não é o primeiro caso que acontece nesse sentido. Mas ser prefeito, em que medida que é um cargo ideológico e em que medida que é um serviço de gestão? Acredito que você, quando entrou na prefeitura, não achava que teriam problemas assim que não tem a ver com gestão, mas sim com essa parte ideológica da história, né? Bom, é um cargo político, né? Então a ideologia ela vai estar no dia a dia, mas 90% é administrativo. E eu acho que a ideologia ela entra da forma como você vai administrar. Então, como eu sou uma pessoa que defende a direita, que defende a liberdade econômica e tudo mais, obviamente que quando prefeito, eu ajudei empreendedores, né, de uma forma muito clara e muito ampla, tirando leis, tirando a burocracia, fazendo com que as empresas crescessem nas empresas. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas tenham mais liberdade de escolher o seu próprio emprego, crescerem, né? Então, isso é ideológico, isso é uma questão, né, de trazer o livre mercado, a liberdade. Agora, a forma como fazer é que eu digo que tem que ser administrativo. Né? Por exemplo, eu nunca fiquei esfregando na cara de ninguém a forma, né, de que isso é o certo, a outra forma é errada, justamente porque a população muitas vezes ela quer ver só o serviço funcionando. Ela quer só ser atendida. Por exemplo, na assistência social. Nós investimos muito em assistência social, mas a assistência social diferente do assistencialismo. A gente tentando sempre fazer com que aquela pessoa buscasse novamente a autonomia, buscasse, né, o seu caminho próprio novamente, porque o recurso ele é finito. Então, se você ficar mantendo todo mundo dependente da assistência social, você não vai ter recurso para isso. Então, isso também tem um viés ideológico por trás, né? Muitas vezes a esquerda ela define o assistencialismo como um ato, então ela fica mantendo a pessoa muitas vezes refém ali da forma como funciona, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família só tem aumentado cada vez mais o número de famílias dentro do Bolsa Família. Então, de alguma forma, está errado. De alguma forma, esse sistema não está funcionando. Ele está indo muito mais para assistencialismo, que mantém a pessoa refém a esse sistema, do que criando autonomia e condições para ela seguir a sua vida com as pernas próprias, né, como a gente fala. Então, é isso, assim, eu acho que eu, como prefeito, a gente conseguiu ter muito resultado positivo, porque a gente trouxe as métricas administrativas, eu como administrador formado pelo Mackenzie São Paulo, minha gestão também nas empresas, fez com que a gente buscasse as melhores pessoas para os cargos necessários, os currículos, e isso tudo começa a dar um grande resultado nas secretarias. Então, eu acho que é legal agora você contar um pouco, antes da gente entrar aí um pouco mais na prática de como você descobriu as coisas, como você fez essa parte de gestão, como que você entrou na política? Qual que era aí o seu emprego? Você assinava, era carteira assinada, era PJ? O que você fazia antes de entrar na política? E como que você entrou nesse meio que é tão difícil de entrar, né? Para quem não tem uma carreira política, uma família no meio, algo do gênero. Bom, a primeira coisa, quando eu estudava em São Paulo, eu fazia estágio numa agência de publicidade. Né? Então, eu comecei na área de publicidade e propaganda. Na época, até, eu trabalhava muito no programa do Luciano Huck, na Bandeirantes, né, em São Paulo, quando ele tinha o programa H. Nossa, faz tempo, né? Com a tiazinha e tudo mais. E eu fazia o acompanhamento dos merchandise. É o Luciano Huck do Antigo Testamento, esse, né? E eu fazia, quando ele estava começando, assim, ele estava muito bem, ele tinha um programa diário, né, que era na parte da tarde, né, da programação.
E ele estava batendo, assim, recordes. E eu acompanhava os merchandising, sabe? Quando ele vai para a programação e ele vai para um totem, ele fala do produto e tudo mais. Aham. Eu tinha que montar esses totens, deixar pronto o Nossa. texto ali, né? Então foi muito interessante esse momento, né, da minha vida. E quando eu me formei, eu voltei para Joinville, onde eu fui trabalhar na empresa da nossa família. E eu comecei como assistente de marketing. Então eu fazia pesquisa de mercado. Né? Que E empresa que é essa? Laboratório Catarinense, uma indústria farmacêutica. Porque muitas pessoas não conhecem ainda, né? Quem já tomou xarope Melagrião, por exemplo, conhece a empresa, né? Que Ah. muitos conhecem os medicamentos que a gente fabrica. São medicamentos de cunho natural, eles são a base de plantas, esses medicamentos, são medicamentos fitoterápicos que a gente fala, né? E esses medicamentos, eles são muito complexos de serem produzidos, porque a gente muitas vezes tem que saber quem está produzindo e onde está produzindo. Então, por exemplo, a alcachofra que a gente usa no Figatil, por exemplo, eu sei exatamente quem é o agricultor, né? Em que época do ano ele tem que colher, ele tem que plantar sem agrotóxico, porque tudo isso pode interferir, né, na composição do medicamento. Essa planta vem para dentro da empresa, a gente faz o extrato, esse extrato ele tem que ser padronizado, a mesma proporção, né, do pó da alcachofra, ela tem que ter as mesmas concentrações moleculares do que outra. Então, ele é muito complexo. Muitas vezes as pessoas olham, um produto fitoterápico, ele é menos do que um sintético. Na prática, um fitoterápico ele é muito mais difícil de ser produzido do que o sintético. Uma vez que você Por causa da identifica... matéria-prima. Uma vez que uma indústria química ela identifica uma molécula, ela reproduz isso de forma química e aí a indústria farmacêutica pega aquela reprodução. Agora, quando você tem um fitoterápico, você tem que saber qual é a planta, qual é a espécie, onde está sendo plantado, em que época do ano, a terra que está sendo plantada, porque pode interferir na composição da própria planta. Agora, o fitoterápico, ele é um produto que ele tem menos efeitos colaterais. Por quê? Porque a estrutura molecular que você está ingerindo, né, no teu corpo, ele está numa estrutura natural. Aquilo que o nosso corpo foi programado para consumir, o que está na natureza. Né? Então, por isso que as pessoas sentem... Tem menos processamento ali, né? O trabalho Exatamente. maior é na seleção Na seleção e você saber fazer esse extrato composto. Porque, você veja, o mesmo frasquinho de xarope Melagrião, ele tem que ter a mesma concentração molecular em todos os frascos. Né? E muitas vezes você pode ter, numa determinada planta, uma concentração maior porque ela estava no solo mais rico. A outra está num solo menos rico de minerais e aí ele tem uma concentração menor. E tudo isso a gente daí faz estudos antes para daí ter esse extrato padronizado que a gente chama. E a Catarina, é só laboratório ou se tem rede de farmácias também? Nós temos... O meu bisavô começou com as farmácias. Né? E aí, quando o meu avô faleceu, o meu tio e minha mãe decidiram separar o grupo para unir a família, até eles falaram. Né? Então, assim, como eram negócios bem diferentes, lojas e indústria, né? Então a minha mãe ficou com as indústrias e o meu tio e meus primos ficaram com as lojas. A gente se dá super bem, a família Bornstein, né? A gente se dá muito bem entre a gente, mas são negócios completamente separados. Eles são excelentes clientes nossos, a Drogaria Catarinense, a Farmácia Preço Popular, e nós somos bons fornecedores deles. Então, é essa a relação que a gente tem nos negócios com eles. É Adriano Silva. Adriano Bornstein Silva. Eu acho que não ia dar certo na política esse nome. Não, botar o Bornstein, o pessoal ia aparecer de tudo. Não, ninguém ia falar teu nome. Melhor nem mencionar ele, porque é muito difícil. Boa. Tá, e daí, da empresa, você tava... Aí eu comecei como assistente, eu fui seguindo em várias áreas, até chegar à vice-presidência, e cheguei na presidência da empresa em 2012. E aí, em 2015, aconteceu a crise Dilma. Na minha fala, eu geralmente começo por aqui, porque isso que me fez pensar completamente diferente como eu pensava. Porque... até então eu achava que ser um bom cidadão era trabalhar, era ser um bom marido, um bom pai, até ter uma ação social. Eu sou bombeiro voluntário há 23 anos na cidade de Joinville como bombeiro socorrista, sou evangélico luterano e eu achava que isso completava a caixinha. Agora, de repente, eu tô lá tocando a empresa estava indo bem e o Brasil entra numa crise econômica e quando a gente percebe é por pura incompetência política brasileira. Não teve uma guerra mundial, não teve um Covid, não teve um tarifaço, não teve um tsunami, um terremoto ou qualquer evento externo que tenha causado essa crise econômica no país. Foi uma crise política da Dilma. que jogou a crise Dilma. Exatamente. A gente fala que a Dilma foi a maior influenciadora, a maior incentivadora de conservadores, liberais, libertários, porque todo mundo teve um despertar. Foi dali.
Era muito poucas pessoas que se denominavam de direita ou conservadoras antes disso, né? Ah, Uma pessoa falou, cara, não é possível que isso está é, acontecendo, a gente é, tem que fazer alguma coisa. exatamente. Foi ali. Foi despertar. Naquele momento despertou e eu percebi que eu não participava da política, eu nunca tinha sido filiado a um partido, nunca tinha participado de uma reunião partidária, né? Nunca tinha participado da campanha de algum político. O que eu tinha era votar com consciência e pronto, né? E aí, de repente, eu vejo, olha, eu acho que eu tenho que me envolver nisso, porque você veja, eu não estou me envolvendo, mas eu estou sofrendo as consequências no dia a dia. A empresa estava caindo, a gente teve que fazer demissões de pessoas que eram competentes, de pessoas que estavam ali trabalhando, que, foi muito difícil fazer essa lista, porque muitas vezes você demite a pessoa, mas a pessoa não estava entregando, a pessoa não foi legal com você, ok, tem uma justificativa. Agora, você meramente escolher, tá, quem eu vou demitir, porque a empresa ela precisa enxugar, porque senão a empresa vai morrer porque tem uma crise econômica, isso é revoltante. E dali, então, eu conheci o Partido Novo, e para mim foi assim uma abertura assim de cabeça, porque eu vi um partido nascendo com uma estrutura de governança, e a gente nas empresas a gente aprende isso na administração, de que as entidades, as corporações, empresas, elas se perpetuam aquelas que têm governança, aquelas que têm forma de governar, independentemente das pessoas que estão ali, né? Então, por exemplo, a minha família nós temos há mais de 100 anos. Né? Meu bisavô começou em 1919, né? As farmácias. E se existe até hoje, já na quarta geração indo para a quinta geração, é porque tem governança. E essa governança, essas ideias, esses costumes, a forma de governar está até acima do que as pessoas que estão ali. Então vem presidente, vai presidente da empresa, ele fica dentro de uma linha de trabalho e faz com que a gente venha perpetuar esse trabalho. E isso eu vejo no Novo também. Um partido que tem seus valores muito claros, são 6 princípios que são defendidos, o partido, o diretório, quem está no diretório não pode se candidatar, quem é candidato e quem é político mandatário não pode ser dirigente do partido. Isso faz com que um fiscalize o outro, um cobre o outro, e que tenha uma linha ideológica e os mandatários trabalham como um time, que eu acho que isso que falta hoje no Brasil. Muitas vezes você vê os políticos pertencendo a partidos, mas muitas vezes trabalhando de forma muito individualista. Né? Ele está trabalhando na pauta dele, o que ele acredita, mas muitas vezes pautas importantes que tem que ter a soma partidária em conjunto acaba não acontecendo, e aí as pautas não são aprovadas, não se consegue fazer, né, um movimento importante de reformas importantes no Congresso Nacional. Por exemplo, quanto tempo que a gente não tem uma pauta importante de reforma no Congresso Nacional? E a gente tem pautas ali que pouco vão mudar na economia do país, né, e a economia é que vai fazer com que as pessoas tenham mais emprego, que possam crescer. Então, lamentavelmente, a gente hoje tem essa política hoje muito desarticulada dos partidos, né, e que faz com que os nossos deputados federais cheguem lá e trabalhem lá como um bando, né, cada um por si. E o Partido Novo não, a gente, apesar de ter apenas 5 deputados federais, eles trabalham muito em formação de time mesmo. Eles tratam das pautas pela manhã na equipe da liderança e dali eles saem para atuar como um grupo, né, para segurar leis que são ruins ou fomentar leis que vão ajudar o brasileiro, enfim. Né? Então esse é um trabalho que E eu acho que super gostei. faz parte também dessa governança também errar e consertar o erro, né? Eu vejo que o Novo beleza, cometeu vários erros, né? Que a gente teve um passado aí, o Novo começou numa crescente e caiu devido a alguns erros. Mas também fez o dever de casa de melhorar o que tinha que ser melhorado para seguir em frente, né? Exatamente. Não simplesmente tentar tampar ali, fingir que nada aconteceu e daí continua sempre com o mesmo problema, né? Os erros vão acontecer e acontecem na vida de qualquer ser humano. O importante é saber como você vai reagir ao erro. Né? E o Novo ele tem uma reação rápida até. Então nós já tivemos, por exemplo, políticos que estavam completamente numa linha contrária do que o Novo defende, o Novo foi lá e expulsou esse político. Então, ótimo, é isso que o partido ele tem que seguir, para que quem está defendendo, quem é filiado do partido, quem vai escolher um político do partido, ele olha para o partido e ele tem uma confiança de que aquilo que ele vê que o partido está defendendo, os políticos do partido vão defender também, né? E não depois que de eleitos seguem outros caminhos completamente diferentes. Sim, que foi
o Amoedo, o grande caso, né? Que foi expulso porque não parava de fazer burrada. Tá, e é engraçado, assim, porque eu fiz esse curso com o Amoedo em São Paulo, eu sou da primeira leva de prefeitos. É isso que eu ia candidatos a perguntar, prefeitos. se quando você entrou, você estava ainda nessa transição aí, então, do Amoedo. Eu fiz um curso com ele, foram 30 prefeituras, 30 cidades foram escolhidas para terem seus candidatos, que foi um erro grave, já começou ali, mas na época eu estava entrando, eu não tinha ainda noção da gravidade do erro que eles estavam fazendo, porque a gente tinha núcleos em muito mais cidades no Brasil, preparados para lançarem seus candidatos, e da noite para o dia o Amoedo toma a decisão e diz, não, são só 30 cidades que vão ser lançadas. Então, naquelas outras cidades a gente perdeu excelentes lideranças. Aqui em Santa Catarina aconteceu isso. E pessoas que ficam chateadas pro resto da vida com o partido. Sim. Que se dedicaram muito a construir o partido ali, a conseguir alguém que quisesse ser pré-candidato ou candidato, e de repente, da noite para o dia, vem dizer, esquece, tu não vai lançar nada. Essas pessoas ficaram realmente muito chateadas e com toda a razão. Né? E aí eu segui nesse grupo, né? E ele fez um treinamento, o treinamento foi bem em cima dos princípios e valores do partido, pô, legal. E aí, de repente, você vê a pessoa que te treinou, a pessoa que defendeu os valores de partidos indo na contramão daquilo que ele falou. Né? E defendendo, por exemplo, ele chegou a dizer que ia estar votando no Lula. Né? Então isso vai completamente na contramão daquilo que a gente fez. E foi até em Joinville uma reunião com todos os mandatários do Brasil naquele momento. A gente tinha 8 deputados federais, o Romeu Zema, né? E vieram todos a Joinville. E ali eu fiz uma fala, e que foi uma fala que impactou a todos. Imagina, eu estava chegando no partido, para mim, aqueles eram os meus heróis, né? E de repente eu vejo eles todos chateados, todos assim, pô, será que eu vou ficar no partido? Será que eu não vou ficar? E aí eu fiz uma fala de lembrar para ele os valores do Novo, né? Os 6 princípios. E aí de repente todo mundo parou e disse, não, é verdade, nós entramos por esses princípios, nós estamos certos. Quem não está dentro desses princípios é que tem que sair. E dali começou o processo de expulsão do Amoedo, porque ele estava fora. E ali, para mim, o Novo ganhou muitos pontos, porque é de fato aquilo que sempre foi defendido. As ideias, elas têm que estar acima das personalidades, E o Amoedo das pessoas. estava nessa reunião? Não, ele não estava na reunião, foi uma reunião só de mandatários. Entendi. E aí os mandatários chamaram o Eduardo Ribeiro, que na época já estava presidente, né? E aí a gente passou para ele a situação. Todos os mandatários passaram a situação e disseram, olha, a gente quer ficar no Novo, a gente acredita no Novo, mas de acordo com as regras do Novo, quem vai na contramão dos princípios e valores que o Novo defende tem que sair, não importa quem seja. E aí o Eduardo concordou. E aí começaram um processo administrativo que tem dentro do Novo e tudo mais, e foi visto por várias etapas que ele tinha descumprido aquilo que o Novo sempre defendeu. Então também não foi um processo simplesmente, pega e tira. Não, foi feito todo um processo, foi feita uma avaliação, e o Amoedo acabou saindo por conta própria uma semana antes de acontecer a expulsão dele, porque não tinha volta, né? Ele tinha cometido vários erros graves que iam na contramão dos valores éticos que o Novo ali preconiza. E ele sim fazia isso de escolher um cara e expulsar sem um devido processo legal, porque ele expulsou na época se não me engano era o Macron ali do Rio Grande do Sul, não, o Marcon, né? Deputado do Rio Grande do Sul. Ele era do Novo, se eu não me engano. Eu cheguei e estava justamente acontecendo um monte de coisa assim. O deputado estadual em Minas foi expulso, um do Rio de Janeiro foi expulso. Ele estava, discordou de mim, conselho de ética e... Então, e novamente a gente viu isso que a gente vê tanto, né? O político pregando uma coisa e fazendo completamente diferente. E aqui que eu valorizo o Partido Novo, porque o Novo... ele se manteve firme e forte daquilo que ele defende, mesmo, né, tendo que expulsar uma pessoa que foi fundadora e que chegou a presidir o partido e que foi o presidenciável pelo partido. Então, eu aplaudo. Né? E quantos outros partidos hoje não fazem isso? Né? Que tem corruptos lá dentro, tem pessoas que você sabe que, por exemplo, estão num partido de direita, mas chegam no Congresso Nacional, votam em projetos de esquerda e nada acontece com eles. Isso é muito ruim para a democracia brasileira, porque o brasileiro ele acaba ficando perdido. Ele diz, poxa, eu tentei votar certo, eu fui lá, votei num cara que se dizia de direita. Aí esse cara chega no Congresso Nacional, vota um monte de projeto de esquerda, como assim? Sim. E o partido não vai fazer nada? Né? No Novo tem consequência. E no fundo, eu quero que os outros partidos copiem essa governança, porque quanto mais os partidos estiverem organizados, vai ficar muito mais fácil pro eleitor
ele entendeu o caminho que ele quer. Não, eu vou buscar o novo porque eu acredito nas ideias do novo, então eu sei que os políticos do novo vão seguir esse caminho, né? E isso a esquerda faz muito bem. Se a gente parar para pensar, a esquerda ela tem o seu formato de trabalho, ela tem vários partidos alinhados à esquerda, eles têm o mais radical, eles têm o leve, eles têm o moderado, eles têm aquela esquerda que não parece ser esquerda, enfim. E eles estão formando lideranças a cada 2 anos, eles têm as nominatas completas, eles formam, e eles estão sempre no mesmo projeto, eles não brigam entre si. Sim, Né? muito E já bom. a direita que está em formação, vamos dizer, a direita está se formando, né? Existe hoje muitos grupos como você, por exemplo, que cria conteúdo sobre o que é liberalismo, né? O que é a direita e tudo mais. É recente se a gente parar para pensar esse tipo de conteúdo. Né? Então isso é muito bom. Então isso que me dá esperança da gente ter esse equilíbrio no Brasil e da gente ter, né, direita e esquerda equilibrado. Hoje está desequilibrado ainda em termos de formação política. Nós temos pouquíssimos partidos que são realmente de direita, né? E muitos políticos que se utilizaram desses partidos para chegar no Congresso Nacional, mas não agem como políticos de direita. Tá, e nesse momento aí, então, dessa reunião, você já estava eleito prefeito ou ainda não? Eu já estava eleito prefeito, isso foi no primeiro ano do meu mandato, Tá, e foi mais ou menos em outubro. Então eu estava assim 10 meses no cargo, ainda para mim era novidade. Era a minha primeira reunião como prefeito com os colegas mandatários, né? A gente sempre teve em congressos nacionais e tudo mais, mas assim numa sala fechada só com todos aqueles que eram eleitos pelo Novo foi a primeira vez. Tá, mas e como que foi esse processo aí da primeira eleição? De você ser, talvez, desconhecido, não sei se na tua cidade você era muito conhecido, num partido pequeno, como é que você foi pra primeira batalha ali? Ah, isso foi incrível. Tinha alguma esperança de ganhar no começo? Isso foi incrível. É óbvio que a gente entra para ganhar, né? Aham. Então, mas os números, eles eram totalmente contra, assim. A gente fez um trabalho, né, de se lançar pelo Novo, a gente convidou a Rejane Gambim, a vice-prefeita, eu falo isso também porque também foi na contramão da prática, porque geralmente na prática se escolhe o vice muito em cima da hora para saber quem é que compõe mais, quem vai trazer mais votos. E lá eu fiz uma composição assim, qual é a pessoa que mais vai complementar o meu trabalho. Então eu queria uma mulher, né, e a gente queria alguém que conhecesse muito bem a cidade, enfim. Então a gente escolheu ela em 2019, né, 1 ano e meio antes das eleições. Nossa. E aí muitos políticos tradicionais falavam para mim assim, você é louco, você está completamente errado, vice não se escolhe assim, tem que chegar em cima da hora. Eu disse, não, vou escolher dessa forma que eu acredito que é a melhor forma, né, administrativa. E aí a gente começou a muito divulgar o partido, a forma, então era uma campanha franciscana mesmo, de eu ir para as pessoas conversar, era Covid, não podia fazer grandes encontros, então era no máximo 10 pessoas, e eu falava do partido, por que o partido era diferente, e os valores, e como ia ser feito, que o partido faz processo seletivo para quem vai ser seu candidato. Isso é muito bom, porque é quase que uma garantia de que, poxa, o partido tomou cuidado para te apresentar uma pessoa que tem um currículo certo, uma pessoa honesta, uma pessoa, né, que vai fazer um bom trabalho. E aí a gente começou, mas quando foi em março de 2020, que era o ano da eleição, saiu uma pesquisa ali, praticamente começou a corrida, eu estava com 1,8 de intenção de voto. Olha só, né? Nem para vereador. Não E tem. aí aquilo deu um baque, assim, disse, nossa senhora, é muito pouco, será que vai dar certo? Daí a pessoa de marketing estava comigo, né, o Antônio, ele pegou e disse assim, Adriano, vamos analisar os números friamente como tem que ser analisado. Vamos olhar os outros candidatos. Se o Joinville estivesse apaixonado por um outro candidato, esse cara tinha que estar com 40%. Ele estava com 15%. O segundo está com 12%. E aí todos os outros com menos. Agora, olha a rejeição desse cara que está em primeiro lugar. Ele tinha mais que o dobro de intenção de voto em rejeição. O segundo lugar, ele tinha o dobro também em rejeição. E eu não tinha nada de rejeição. Primeiro, porque as pessoas não me conheciam como político, né? E segundo, também eu tinha um número baixo, porque as pessoas nem sabiam que eu era candidato. Ele disse, então o nosso trabalho é tornar você visível, conhecido, né? Porque a partir do momento que as pessoas te conhecerem e não tem rejeição, elas podem tender a gostar de ti e tentar votar em você. E aí, se você chegar em 6% e 8%, vai dar uma onda de esperança e vai dar certo. Aí eu fiquei olhando para ele assim, disse, poxa, eu acho que tu virou um palestrante motivador, né? Tu tá querendo me motivar. Ele disse, não, essa é a matemática mesmo e tudo mais. Vamos trabalhar, continua fazendo o teu trabalho como tu tá fazendo.
E aí eu me preparei muito para os debates e fazia esse trabalho de estar nas ruas conversando com as pessoas. E eu fui crescendo, fui chamando a atenção nos debates. E ali quando a gente bateu 6% e chegou quase em 8%, começou uma onda do é possível, tem como virar, porque as pessoas não estavam contentes com o caminho político que estava acontecendo. Tinha uma rejeição, então, Tinha uma rejeição dos muito grande, opositores. muito grande. Um era deputado federal, outro deputado estadual, né, pessoas bem conhecidas na cidade, né, e que na prática não ia ter grande mudança. E aí, de repente, veio essa onda de mudança, e aí o joinvilense me catapultou para o segundo turno. E eu falo isso porque eu pensei que eu iria para o segundo turno, mas assim, raspando com o terceiro lugar. Né? Na verdade, eu cheguei no segundo turno muito próximo do primeiro, o terceiro lugar ficou bem distante. Então, a gente conseguiu ter um sucesso muito grande. E aí, quando a gente chegou no segundo turno, a gente sabia, né, de que a vitória era quase certa, né, porque realmente o joinvilense ele não estava nem um pouco contente com o que estava acontecendo. E na época que o Novo não usava nem fundo, né? Então Não tinha nada. Não tinha tempo de televisão, tinha 12 segundos de TV, não tinha dinheiro, não tinha um grande político catarinense apoiando. Então, assim, os outros, o Marcel Van Hatten vinha de fora, o Gilson, enfim, todo mundo tentando ajudar da forma como dava. Mas eu não tinha um governador que foi, né, do estado que estava me ajudando isso acontecer. E, por outro lado, um deles era o sucessor do atual prefeito, né? E o outro era deputado a vida toda, com a estrutura também partidária muito forte. Né? Então a gente conseguiu realmente fazer algo assim bem inédito. Né? E daí você foi o primeiro prefeito do Partido Novo. Fui. E depois... Foi eleito o primeiro prefeito da história do Partido Novo. E depois de eleito, daí você tomou um susto também, tá? E agora? Como é que eu faço para aprender esse negócio? O pior, Gustavo, que no ano da eleição foi o ano do Covid. Foi quando o Covid apertou. Né? E então as eleições tinham sido postergadas. As eleições aconteceram em novembro. Então, quando eu ganhei no segundo turno, era 1º de dezembro. E eu tive só dezembro para fazer o governo de transição. Nossa, pior ainda. Foi pior ainda, porque caiu no colo. E dia 1º de janeiro você é prefeito e a prefeitura está no teu colo. Acabou, você não tem. Então, eu tive menos de um mês, porque dezembro não é um mês completo. Vamos dizer a verdade. Entre Natal e Ano Novo, tu não acha ninguém. E mesmo assim a gente conseguiu contratar todos os secretários, a gente fez um processo seletivo, né? E no dia 1º de janeiro estava com todo o secretariado já definido e estavam já atuando para montarem os seus times também. Em menos de um mês. Em menos de um mês. E eu falo assim que ali foi a mão divina porque, né, Deus estava junto com a gente, porque essas pessoas foram escolhidas com um processo, mas um processo muito rápido, né? E até hoje, praticamente todos os secretários estão na Prefeitura de Joinville. Então, nós acertamos muito o perfil dessas pessoas, a forma técnica, o currículo certo. Né? Isso ajudou muito para as coisas acontecerem. Tá, eu vejo muito ceticismo nas pessoas quando conto essa história de que o Ano Novo, lá em Joinville, foi selecionado através de processo seletivo e tal. Isso não quer dizer que é um concurso público, né? Quem tira a maior nota ali não é passado. E também... não é, eu acho que todos os cargos que é feito processo seletivo. Tem alguns que são mais de confiança. Ou como é que funciona? Nessa primeira etapa para o secretariado, como é que funcionou? A gente tinha um grupo de voluntários que participavam de empresas de RH e eles fizeram uma análise curricular. Então a gente criou um site, as pessoas se inscreviam ali para qual secretaria queriam trabalhar como secretário e tinham que botar o currículo. Então a primeira coisa que era descartado, a pessoa é formada em educação física e estava querendo ser o secretário de obras. Não tem nada a ver, né, a formação com... Então essa pessoa já era descartada, porque o currículo dela não fechava com a cadeira que esperava. Né? E aí depois, aqueles pré-selecionados responderam a 2 provas. Né? Uma prova realmente para a gente entender o que ele sabia sobre... Né, o governo, se ele entendia a administração pública, né, um pouco o pensar dele. E a segunda prova era um teste de RH, né, para a gente entender o perfil de liderança dessa pessoa. E aí 3 candidatos chegavam até mim. Então eu chegava a participar apenas com os 3 últimos. Né, e aí, dali, eu e a Regiane, a gente escolhia o melhor. Então é claro que algumas pessoas, a gente chegou na mão e disse assim, pô, você tem um perfil, participe do processo. Então, assim, não é que eram todos desconhecidos, mas Sim. todos que foram secretários participaram desse processo. E eu acho que nesse primeiro momento que você é novo na política, você até nem conhece pessoas, mesmo que você fosse... Não tinha time, eu não tinha pessoas. O novo em formação, você nem tem time para fazer. Então, também foi uma forma da gente construir esse time.
né? Porque a gente não tinha isso nas mãos. Eu não tinha 20 pessoas do meu lado querendo ser secretário. Né? Então, essa foi uma forma fantástica da gente conhecer pessoas fora do nosso ciclo de amizade e conseguir colocar pessoas técnicas. Por exemplo, a gente tem servidores públicos que são secretários até hoje e que vão super bem e que talvez nunca teriam sido secretários em outros governos porque não participavam dos grupos políticos e tudo mais, porque eram técnicos. Né? E a gente conseguiu, então, extrair isso também e funcionou. Tá, e Joinville para quem não conhece, é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Maior que a própria capital. Deve ter um funcionalismo público muito grande, deve ter muito funcionário público. São 14 mil. 14 mil. Ao mesmo tempo, eu vejo que você conseguiu fazer muitas parcerias público-privadas, terceirizações, esse tipo de coisa. Como é que você conseguiu fazer isso, sendo que, teoricamente, se você tem um grande número de funcionários públicos, deve ter uma resistência muito grande dentro também, né? Como que foi possível fazer isso na prática? Bom, tu imagina que o meu primeiro desafio, quando eu cheguei na prefeitura, eu tive que coordenar uma reforma da Previdência. Então, assim, imagina leve. Os 14 mil servidores me conhecendo como uma pessoa que chega e diz assim, olha, a Previdência de vocês está quebrada e se vocês não aumentarem a quantidade de tempo de trabalho, aumentar a contribuição e a gente fazer outras coisas que a gente tem que fazer, a Previdência vai terminar. Então, foi um momento muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, como o processo seletivo, né, aconteceu, muitos servidores passaram a olhar e dizer assim, calma lá, eles tinham prometido isso na campanha e fizeram. E, de fato, o meu colega, que era o melhor da turma aqui, foi chamado e está secretário, ou diretor, ou gerente, a gente ganhou credibilidade. Então, eles estavam ali em dúvida ainda, quem é quem, né? E aí depois, quando eu expliquei muito a reforma, eu só cheguei na mesa e disse assim, eu quero apenas que vocês venham às mesmas regras que o cidadão hoje comum tem. Então, nem mais nem menos. Então, a gente pegou a reforma da Previdência, né, do cidadão que não é servidor público e a gente botou as mesmas regras para eles. O brasileiro, para mim, tem que ser tratado todo mundo como igual. Né? E aí depois a gente fez outras coisas. A gente fez mais concurso público, a gente fez, né, outras medidas. Né? E, por exemplo, de um déficit atuarial que tinha de 1,5 bilhão de reais a Previdência, ano passado, que foi o meu último ano como prefeito, deu 350 milhões de reais de superávit. Olha então, só. nós saímos de uma previdência, né, que é o IPreville, que é o Instituto de Previdência em Joinville, que estava com um problema sério, para hoje um dos institutos com maior grau de saúde financeira do país. E isso dá uma condição. E isso eu falava para eles, gente, eu vou deixar de ser prefeito. Então, assim, não sou eu que vou ficar com esse problema da Previdência. São vocês, então eu estou fazendo isso para o bem de vocês. Né? E hoje eles entendem que foi. É ruim, não é um tema legal? Não é. Mas o fato é que todos estão hoje com a aposentadoria garantida. Aqueles que estão aposentados, aqueles que estão trabalhando e aqueles novos que estão fazendo concurso público também vão entender que vão ter um instituto extremamente saudável. Então começou dessa forma. Só que depois a gente foi, né, fazendo e a prefeitura, e cada vez mais, vem do governo federal, do Congresso Nacional, ideias e projetos e tudo. Então a pressão dentro de uma prefeitura para a execução de serviços, ela é gigantesca. Então, muitas vezes, o próprio servidor, ele via, poxa, a terceirização desse trabalho, uma empresa vindo trabalhar, está me ajudando, porque está diminuindo, né, o meu trabalho no dia a dia. Então, assim, tu vê, Joinville é uma cidade que cresce. A gente continua crescendo o número de servidores. Entendeu? Não é que a gente simplesmente enxugou e diminuiu. Não, a gente conseguiu fazer mais serviços, melhorar a qualidade, né, junto com o privado em conjunto. E o servidor está lá hoje muito mais uma função mais técnica, mais de fiscalização, mais de política pública, onde você daí tem a direção. Né? Um exemplo, né? Hoje a equipe de iluminação da prefeitura, ela passa a fiscalizar a empresa que fornece, que faz a PPP da iluminação. Né? Então, eles estão numa posição muito mais privilegiada no sentido de atividade, né? Onde eles vão definir qual rua que tem prioridade para receber toda a iluminação nova, qual é a praça e tudo mais, e fiscalizar o serviço dessa empresa. O Cauê, um vereador que é amigo meu, ele foi visitar alguns lugares em Joinville e ele disse que ele foi lá no Centro de Bem-Estar Animal, era terceirizado, a administração. Ele foi visitar a Guarda Municipal, ele falou, cara, as viaturas também são alugadas. Então, tipo, isso foi se proliferando dentro. E aí o servidor público, vamos pegar o caso da Guarda Municipal. Né? Quando você tem a viatura alugada,
para eles é fantástico, porque eles estão com um carro zero o tempo todo na mão. Se acontece qualquer problema com o carro, entrega o carro, no outro dia já está com o carro zero, né? Andando. Então, assim, o que interessa a manutenção do carro para a prefeitura? Nada. A gente quer o guarda municipal fazendo ronda, fazendo trabalho, né? A mesma coisa as nossas unidades regionais. A gente não tem nenhum trator. Tudo é terceirizado. Mas as equipes que estão nas pontas, que eram as antigas subprefeituras, elas têm ali os contratos das empresas e se ela precisa de uma retroescavadeira, ele chama e ele fica fiscalizando o trabalho da retroescavadeira. Mas eu acho que é aí que mora, que eu acho que em muitos lugares acontecem, é que esse fator de se terceirizar, o cara olha da seguinte forma. Então quer dizer que se isso é terceirizado, vai ter menos concurso, menos funcionários públicos para fazer isso. Então acho que isso que acaba criando uma rejeição daqueles que já estão lá, ou que não entendem, ou sei lá qual que é o motivo. Por isso que eu acho que é uma coisa difícil, mas que de alguma forma você conseguiu fazer, né? Na verdade, a rejeição, aonde vem, né, um trabalho de rejeição é do sindicato. Tá. E o sindicato Sim. é extremamente ideológico, o sindicato ele vive daquilo, quanto mais servidor, mais arrecadação eles têm. Sim. Então é um negócio, né? O sindicato hoje é um negócio. Só que o sindicato, eu percebi que ele estava tão longe daquilo que o servidor queria, entendeu? Que a gente começou a ter um trato muito respeitoso entre prefeito e servidor e a gente se deu muito bem. Eu só tenho palavras muito positivas para falar dos servidores municipais de Joinville. Mas, assim, muito boas. A gente conseguiu fazer coisas, né, em conjunto. Por exemplo, a gente passou pela Previdência, a gente não teve greve. Né? A gente fez outras questões importantes na cidade e nós não tivemos nenhum movimento de greve importante. Né? Então, assim, isso é fundamental. Primeiro, o respeito no dia a dia, essa questão meritocrática de você trazer pessoas competentes para trabalhar e não o amiguinho do amiguinho. Então, isso você acaba valorizando o todo, porque a maior parte das pessoas que estão ali, elas querem ser valorizadas pelo trabalho que ela está fazendo. Né? Nós fizemos, por exemplo, a Expo Servir, que era uma conferência com os nossos líderes da prefeitura para a gente falar da prefeitura, falar qual é o futuro, quais são os projetos que estão dando certo, coisa que nunca havia sido feito. Então, você vê um colega seu lá apresentando um projeto para os outros colegas. Né? Então, esse movimento trouxe muita motivação. E isso indiretamente ajuda nas outras cidades, que eu vejo que abre um precedente que quando você chega em outras cidades, fala, não, talvez uma parceria público-privada faria sentido, seria melhor, atenderia melhor. Mas você fala, não, mas isso nunca funcionou em lugar nenhum. Daí quando os caras de Joinville fazem, eles falam, tá funcionando em Joinville. Daí os caras ficam ficam pé da vida. Agora talvez eles atualizem um pouco, muitas cidades podem atualizar, desculpa, falar, não, mas aqui Joinville é uma cidade grande, tem recursos. Daí agora você vê que cidades pequenas começam a fazer isso, começa a dar certo também, né? Isso vai piorando a vida daquele prefeito que quer manter tudo da mesma forma. Com certeza, né? E assim, eu vejo no futuro um equilíbrio. Né? Um equilíbrio entre o servidor público, né? E um equilíbrio entre empresas que vão prestar serviço para a prefeitura. E aí, quando você faz, né, com que o servidor ele venha sair das atividades mais operacionais e vir para as atividades mais importantes, mais técnicas, mais estratégicas, você também está valorizando essa mão de obra. E foi isso que aconteceu em Joinville. Né? Então, por exemplo, as recepções das unidades básicas. Por que eu vou botar um servidor concursado que fez uma prova, uma pessoa, né, de alto grau de desenvolvimento, né, para estar lá fazendo a recepção? Não, vamos terceirizar essa recepção, entendeu? E essa pessoa vai trabalhar na gestão da unidade básica, vai trabalhar na lista, na espera, então, o atendimento do cidadão. Então, tudo isso a gente passou e foi melhorando a atividade. Tá, eu vi que você acaba não sendo assim um prefeito super conhecido de rede social e tal, mas você ficou conhecido talvez pelos os rankings, né? Tem diversos rankings aí que elegem melhor prefeito, educação e tal, e Joinville acabou se destacando nesses rankings. Qual que você acha que foi o diferencial para você conseguir esses bons resultados? Tem mais fatores além desse que você falou, de parcerias públicas-privadas? Tudo que nós fizemos, e isso eu acho que é meio escasso no mundo público, tudo que nós fizemos foi com números. Né? Então, tudo comprovando de que o que a gente estava fazendo estava trazendo um resultado melhor. Então, quando você tem comprovação numérica, você acaba sendo analisado por várias entidades. E hoje no Brasil tem muitos institutos que analisam a gestão pública justamente para ranquear, para valorizar aquele que está fazendo um grande trabalho. E como a gente tem tudo mapeado e tudo mostrando os porquês, né, que as coisas estão acontecendo, a gente conseguia ficar muito bem nos rankings. Porque muitas vezes uma política pública ela é meramente
montada na vontade do prefeito ou de quem está ali. Ah, eu vou fazer porque eu quero fazer. Tá, mas você já mediu isso? Quanto custa? Qual é o resultado efetivo? Né? Quanto isso vai trazer de melhoria para o cidadão? E nós fizemos tudo isso. Então, para cada projeto sempre existia, né, um pensar sobre, né, o quanto vai custar, como vai ser executado e qual é o resultado esperado. Eu vi que saiu esses dias o IDEB, né? E Joinville eu acho que ficou Novamente em primeiro lugar. No Brasil. No Brasil. Das grandes cidades. Então, cidades com mais de 500 mil habitantes. Joinville, em 2023, conquistou o primeiro lugar pela primeira vez na história. Então, quando nós assumimos a prefeitura, nós éramos 9º lugar das séries da primeira à 4ª série, e da 5ª ao 9º ano nós éramos 15º lugar. Em 3 anos nós conseguimos virar primeiro lugar no IDEB das cidades com mais de 500 mil habitantes. Entendi. E semana passada o IDEB foi republicado dos últimos 2 anos e a gente se manteve na primeira posição. Bom, o IDEB, ele funciona de forma comparativa, né? Para você se destacar entre outras cidades. Mas eu não conheço a fundo. Você acha como que é feita a avaliação do IDEB? Você acha que ela é bem feita ou Não. desejar? Hoje tem provas melhores no mundo, né? E essa é uma discussão que tem que ser feita, até porque hoje o IDEB ele avalia português e matemática. Né? E muitas vezes a gente tem que avaliar outras atividades, né? Uma redação, né? Uma capacidade de interpretação. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas é a métrica que a gente tem hoje no Brasil para ser avaliado e comparado. Né? Mas em Joinville nós conseguimos dar esse destaque porque, primeiro, a gente criou um plano de ação. Aqui a Câmara de Vereadores foi importante, porque a gente fez uma lei para sustentar toda essa mudança que nós queríamos. E nós colocamos o aluno no centro da discussão. Isso parece simples, mas nós temos 78 mil alunos. Significa que para cada aluno tem um plano individual de desenvolvimento. E para cada aluno existe um caminho a ser seguido. Então, a cada 3 meses a gente faz uma prova em Joinville. Então, a gente criou o IDEB Joinvilense. Então, eu tenho o IDEM, né, que é o Índice Municipal de Aprendizagem. Com esse índice municipal a cada 3 meses, eu sei se o Gustavo está indo bem. Se o Gustavo não foi bem em matemática, ele já faz reforço em matemática. Se ele não foi bem em português, se ele tem alguma outra dificuldade, ele é uma criança com TDAH, ele é uma criança que tem dificuldade em física ou mental, tudo isso vai sendo metrificado e para o Gustavo, por exemplo, é criado uma linha de trabalho. Todos os servidores da educação que pertencem àquela escola, se a escola atinge a meta de aprendizagem, eles podem conquistar um 14º salário no final do ano. Então, também a valorização por resultados. E de onde que vocês tiraram isso? Vocês tiraram da cabeça de vocês? Copiaram de algum lugar? A valorização, essa questão do 14º salário, foi uma métrica montada em Joinville. Então, ela tem 3 pontos a serem avaliados. Faltas, número de faltas, no máximo 5 faltas. Não importa se a pessoa teve doente e tudo mais, a gente sempre colocou, não, tudo bem, a gente entende, você não veio por doença, porém, o teu colega carregou o piano sozinho. Né? Então, a gente vai valorizar aqueles que estão dentro da sala de aula. Aquele que entrega o plano de trabalho em dia. Né? O plano de trabalho tu vai entrar dentro da sala de aula e qual é a aula que tu vai dar? Como você vai dar essa aula? Porque, por incrível que pareça, alguns professores não faziam isso. Simplesmente entravam na sala, abriam a página do livro e segue o livro. Não segue simplesmente um porquê das coisas, né? E criar esse plano. E o terceiro, daí, o IDEM, que é esse índice de aprendizagem municipal. Que aí tinha uma meta por escola e uma meta de Joinville. Então, eles tinham que atingir as 2 coisas em conjunto. E esse IDEM também, da onde que vocês tiraram? Também? Essa foi uma criação nossa também que a gente disse, poxa, a gente precisa medir. Como é que a gente vai saber se a gente está melhorando? Vamos esperar o IDEB que acontece a cada 2 anos? Olha só. E se o IDEB caiu em 2 anos, como é que você vai recuperar a vida daquela criança que em 2 anos perdeu? Porque uma coisa é o prefeito e o secretário da educação, porque a gente está sentando lá de cima e a gente está olhando 200 escolas e 78 mil alunos, que essa é a rede municipal de educação de Joinville. Quando você tem o IDEM, você consegue ver isso por escola, por sala de aula. E o mais interessante, com o IDEM, a gente começou a perceber que uma sala de aula se destacava mais em matemática. Opa, então aquele professor ele tem uma didática diferente em relação aos outros professores. Aquele professor passava a ser professor dos professores de matemática. Olha. Então a gente começou também a ter muito mais horas de treinamento para professores, para justamente a gente melhorar e equilibrar, né? Trazer um equilíbrio na aprendizagem como um todo. Por que a escola
X ela tem um resultado muito maior do que a outra escola. Não, isso não pode acontecer. Uma criança, ela é um livro aberto, então você tem que dar essa condição igual. E a gente começou, então, a metrificar e ter isso. E outras cidades, agora que tá tendo bons resultados aí nesses rankings, outras cidades já vieram Muitas cidades. copiar o modelo, Muitas estão cidades. aplicando isso? Hoje, Joinville é referência nacional, né? E não sou eu que estou dizendo. O Instituto Todos pela Educação usa Joinville como referência. O Instituto Lehman de Educação utiliza Joinville como referência. Em vários congressos, é o case de Joinville que é discutido. E nós tomamos, então, uma decisão de que todas as mudanças que nós fizemos, decretos de leis, as leis, né? a métrica, tudo isso está no site da prefeitura em aberto para qualquer prefeitura ter acesso e saber como que Joinville chegou a esses patamares. Porque o que a gente quer é que tomara que esse exemplo seja seguido por outras redes municipais, estaduais, para justamente a gente melhorar a educação do brasileiro. Se prolifere, né? Uma coisa também que eu acho que talvez muitos usam como desculpa para fazer mudanças é que algumas atribuições são do executivo, mas algumas coisas dependem da Câmara de Vereadores, da aprovação do legislativo. Você não, na primeira vez que você ganhou, você não tinha coligação, né? Não. Você chegou sozinho lá. Sim. Você achou que iria ser um problema você conseguir aprovar mudanças que dependiam do legislativo? Como que você conseguiu não ter esse problema? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi, no governo de transição ainda, eu fiz reunião individual com os 19 vereadores. Não, beleza. 10 minutos tem que ir? Não, tranquilo. Eu fiz uma reunião individual com cada vereador, apresentando o que eu pensava, apresentando como era o planejamento da prefeitura, e dessa forma a gente seguiu sempre tendo essa conversa muito, muito próxima com todos os vereadores. É claro, com o passar do tempo, foi criando um grupo de oposição e tudo mais, o que é natural, né? Mas a gente sempre conseguiu fazer com que a Câmara de Vereadores fosse atendida naquilo que é necessário, porque um vereador, eu sempre falo, ele é o para-choque da sociedade. Ele é o líder, né? Ele é o representante político mais próximo do cidadão. Então, quando o cidadão ele precisa de uma ajuda, ele corre para o vereador. Mas se o vereador ele tem o contato na prefeitura, muito bom, ele vai conseguir um resultado melhor na ponta, porque ele depende da estrutura, né? E a gente aqui sempre atendeu muito bem. Eu sempre falava para os vereadores, não me pede cargo dentro da prefeitura, me pede serviço. Então eu vou botar pessoas técnicas e tu me cobra o resultado lá na ponta. Né? Então, poxa, o bueiro da rua tal está quebrado, né? Que muitas vezes vinha pelo vereador a demanda. Pô, no dia seguinte a turma tinha que ir lá e trocar. Se não trocar, tu me fala, porque eu vou cobrar, porque são pessoas técnicas que tem que estar lá entregando. E essa relação deu muito certo. Né? Tanto é que todos aqueles vereadores que participaram com a gente e que mostraram serviços na ponta acontecendo e dando resultado, foram reeleitos. Né? Então a gente conseguiu fazer uma forma diferente também de tratar com a Câmara de Vereadores, né? Sem aquela mistura de cargos, a tal secretaria pertence a tal partido, isso não existia. Né? E a gente conseguiu, mesmo assim, ter um sucesso muito grande de governabilidade. Tá, bom, já que os caras me apressaram aqui, então vou ter que correr aqui, né, Vitor? Não quero deixar de fazer essa pergunta, mas algum ano atrás, algum tempo atrás, a gente via que estava tendo uma onda de prefeitos tiktokers, assim. Parecia que, pô, os prefeitos do TikTok iam virar governador, presidente, estavam sendo, assim, catapultados, assim, para as redes sociais de uma forma... E eu vi que você nunca foi um desses caras, assim, você, beleza, tem essa área de gestão e tal, mas querendo ou não, comunicação é importante também, né? Só que não durou muito tempo, né? Foi um voo de galinha desses prefeitos que explodiram nas redes sociais. Eu nunca gostei, né, dessa figura, assim, de fazer um personagem, né? Eu sou o prefeito, eu sou a maior autoridade do município, né? E eu tenho que, enfim, era a forma de eu pensar. E eu utilizava as redes sociais para levar a informação correta, né? E então eu me mantinha frequente nas redes sociais, mas sem uma produção, sem, né, querer ser aquilo e não falar dos temas que têm que ser falados. Então a minha rede social ela cresceu de forma muito orgânica, né? E ela de uma forma muito de uma fonte de informação para quem estava lá. Tá, mas você não acha que agora, talvez agora que você já mostrou trabalho, já é reconhecido, não é importante também você tentar explorar um pouco mais a comunicação para ser mais conhecido? Porque, querendo ou não, na política é importante ser conhecido também, né?
Com certeza. É um desafio grande, né? As Não redes precisa, não, sociais. não precisa fazer dancinha no TikTok, mas tá. As redes sociais, elas são um desafio, né? Principalmente para quem é tímido, como eu sempre fui, né? Então a gente fica também vendo como que a gente pode crescer elas, como que a gente pode estar mais perto das pessoas, porque isso acaba fazendo. É um desafio, né? E a gente está trabalhando para isso. Mas sem ser um personagem, né? Sem ser alguém que eu não sou, né? Como tantos figuras que a gente viu aí, isso cai por terra, a pessoa cansa, fica cansativo. Eu quero ser uma fonte de informação, eu quero ser, né, poxa, eu vou seguir o Adriano porque aquilo que ele está passando para mim tem credibilidade, eu confio, né, e eu quero ser essa referência, sabe, da informação. Eu acho que talvez tenha que aproveitar o que de bom os caras fizeram, mas eu tinha esses prefeitos de TikTok que sempre viralizavam com algum vídeo prometendo alguma coisa de graça. Era sempre alguma coisa existencialista que você sabia, cara, isso não vai sustentar. Isso aí está enganando o pessoal, né? Exatamente. Então, talvez, eu acho que esse que foi o ranço que deixou é que eles viralizavam com coisas que não eram, você sabia que não ia sustentar. Né? Então, agora fica a sugestão de eu se viralizar com coisas que sejam boas aí. Mostrando, né? Acho que é importante. Só que tem que encontrar formas, né? E não é fácil, porque hoje em dia na comunicação não é fácil, uma né? concorrência grande. Né? E o que a gente mais vê hoje também é aquele que se utiliza da discussão, da polêmica, da briga, né? Para chamar atenção. Também não é meu perfil. Né? Então, enfim, a gente tem que achar um formato, né, e fazer. Se a gente olhasse a proporção que eu tinha de seguidores em Joinville, onde eu era prefeito, eu era muito conhecido pela minha rede social lá dentro. Né? O desafio agora é fazer com que isso em Santa Catarina também a gente venha conseguir ter a mesma referência que a gente teve em Joinville. Né? Porque de uma forma orgânica eu conseguia falar com quase metade, né, dos joinvilenses. E isso era fantástico, porque você conseguia realmente passar a informação correta. Isso também a gente não pode deixar de falar, que agora você é candidato a vice-governador, né? Talvez aí seja um passo antes de ser até o futuro governador. E você tem que justamente sair um pouco agora está regionalizando teu nome, viajando de Santa Catarina, conhecendo outras realidades. Por que Joinville, né, pode falar um pouco também sobre esse momento que se vive, sobre essa coligação, mas por que Joinville, por que o governador viu Joinville com essa importância para convidar alguém de Joinville, né, no caso você, para ser vice-governador? O que Joinville tem de diferente? Por que ela é tão importante dentro de Santa Catarina? Bom, primeiro, Joinville foi uma cidade, né, que me recebeu muito bem e que gostou do trabalho que a gente desenvolveu. A gente saiu com quase 90% de aprovação do governo, isso é uma taxa muito alta, média. Né? Então, 5 anos, 90% das pessoas achavam que o governo era bom e que estava funcionando e que estava dando certo. Então, isso é muito forte. Né? A gente teve uma reeleição importante, mas eu e o governador, a gente sempre se deu muito bem. Né? Ele, quando era senador, eu era prefeito, e ele que me atendia em Brasília para abrir as portas, e ali a gente começou um trabalho de parceria. Depois ele virou governador e esse mesmo trabalho de parceria seguiu. Então eu acho que esse convite também veio por uma afinidade pessoal. Olha, poxa, eu vou convidar o Adriano, ele é empresário, é prefeito, né? Pode também estar colaborando comigo com essa visão. Né? E Joinville é uma cidade tão grande que eu não entendia isso, né? E agora que eu estou viajando no estado, eu percebo que na maioria das cidades onde eu vou, as pessoas chegam para mim e dizem, eu tenho um parente em Joinville, eu tenho um conhecido que trabalha em Joinville, né? E aquele exemplo bom ou ruim que aconteceu na cidade de Joinville acaba reverberando para o estado todo. Né? Então, eu não tinha entendido como que eu nunca tinha feito campanha no estado, por exemplo, eu saí com 10% ano passado numa pesquisa de intenção de voto para governador. E aí você começa a perceber que Joinville ela tem uma referência estadual, porque muitas pessoas têm relação com Joinville, ou de negócios, ou parentesco, ou de amizade com alguém. Isso acaba interferindo. Então o governador ele fez esse convite, acho que é um convite estratégico de forma política, porque ele está também somando um partido de direita, então aqui ele está buscando mais um partido também para participar junto nessa coligação, mas também uma afinidade administrativa, onde vai ter um complemento, onde um vai se somar ao outro, né, porque não é fácil você ser líder de um estado, assim como não era fácil ser prefeito da maior cidade do estado, então a vice-prefeita fazia um trabalho fantástico junto comigo, né, de dividir a responsabilidade. Eu acho que esse é um intuito. E o pessoal
o pessoal não entende muito qual que é o objetivo de uma coligação, né? A coligação nunca é que, tipo, os dois partidos vão ser iguais. Quer dizer que eles estão, naquele momento, indo numa mesma direção. Eu Isso. acho que o Jorginho entendeu isso, que o Novo e o PL estão alinhados nesse Ah, momento em 80% dos Nós estamos valores. muito mais próximos, né? Nós estamos muito mais próximos, né, de estarmos alinhados com o que a gente pensa do que distantes para sermos oponentes. Né? Isso que eu falava. Né? Como é que eu vou me colocar oponente agora do governador Jorginho, sendo que ele faz uma coisa que eu super acredito, que é a política municipalista. Né? Ele foi aos prefeitos, ao encontro de todos os prefeitos, 295 prefeitos do estado, e ofertou ajuda. Né, e deixou os prefeitos escolherem aquilo que era melhor para a sua região. E a gente sempre defendeu isso, deixar o dinheiro na ponta, dar mais autonomia para os municípios, né, e isso ele tem feito com muita maestria. Né, e também investimentos em infraestrutura, né, essa decisão de ele contratar a Companhia Aérea Azul, e a Azul agora, nos próximos 3 anos, vai prestar esse serviço no estado, conectando as cidades do interior do estado com a capital, que era uma dificuldade muito grande para quem precisava ter uma locomoção rápida, e não tinha nem opção. Né? E agora passa a ter opção. Então ele é muito criativo, ele é uma pessoa que trabalha muito, que ele não aceita um não, né? Ele quer achar essa solução. E isso me anima, porque eu sou muito parecido nisso. Né? Então acho que essa junção também é boa, porque somos pessoas alinhadas, assim, um jeitão parecido assim de executar. Infelizmente, esses casos que você mencionou, acho que o governo de Santa Catarina tem que meio que acabar cobrindo algumas atribuições que seria do governo federal, né? E daí tem que fazer sim. essas soluções criativas aí para não Sim. deixar o pessoal desassistido. Se a gente tivesse tido investimentos nas nossas rodovias, né, principalmente as BRs 282, 470, a própria BR-101, aqui 116, as duplicações, triplicações que a gente precisaria na BR-101, o estado teria se desenvolvido muito mais. Hoje a gente vê nitidamente cidades, né, que têm um potencial gigantesco de desenvolvimento no oeste, no sul do estado, e que muitas vezes ela não consegue atrair novos investimentos por causa da mobilidade, por causa da dificuldade do ir e vir. Né? Então, esse olhar do governador de trazer infraestrutura, de estar abrindo a primeira rodovia depois de 50 anos de história, né? O estado não abriu nenhuma nova rodovia e agora a Via Mar passa a ser uma realidade quando já está em licitação, eu tenho que aplaudir, eu tenho que ver isso como um fator muito positivo. E me honra muito eu ter sido convidado para participar com ele nessa jornada como candidato a vice. Ótimo, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade, né, de você não chegar como chegou em Joinville, meio que no susto, já sentando na cadeira do prefeito, tem uma oportunidade sem dúvida, um aprendizado, melhor, com certeza. E entendendo como que funcionam as coisas, não pegar o negócio bonde andando. Sem dúvida, porque quando eu fui candidato a prefeito, eu corri para fazer o curso do Renova BR, porque eu fui estudar para ser prefeito, né? E agora eu vejo essa oportunidade como candidato a vice, e se possível vice-governador, como um caminho de aprendizagem também. De ver com outras pessoas experiências, de ver o que dá certo, o que dá errado, quem são as lideranças que se pode confiar lá na frente, conhecer o estado como um todo, né, para quem sabe lá na frente daí sim concorrer a governo do estado, mas com muito mais capacidade administrativa. Ótimo. Bom, vamos encerrando. Que pena que não podemos conversar mais tempo, mas assim, vamos marcar um pós-eleição então, pra gente falar como que foi a eleição daí. Os bastidores aí, que todo mundo gosta dos bastidores. Porque, eu não vou publicar hoje aqui, mas hoje é hoje é dia 12, né? Faltam 4 dias para começar a campanha e vão ser 45 dias que eu acho que vai render muita história e muito aprendizado. Com certeza, com certeza. Então vamos deixar marcado daí para depois da campanha. Boa. Como vice-governador, daí a gente tem que gravar mais um podcast. Boa, muito obrigado. Onde que o pessoal te encontra? Redes sociais? Isso é legal, Vamos aumentar a rede social. @souadrianosilva, né, que é o meu Instagram, é a minha rede social que eu mais utilizo mesmo para me comunicar. Então quem quiser me acompanhar no Instagram, sou o Adriano Silva. E se quiser deixar alguma mensagem pro pessoal para a gente terminar também? Eu agradeço muito, Gustavo, né? E eu peço realmente para me acompanharem, porque através do Instagram vocês podem ver muita coisa que foi feita em Joinville, as pessoas que não me conhecem, né? De ver a minha trajetória, né? Como bombeiro voluntário, como empresário, como prefeito, né? E agora nessa trajetória como candidato a vice-governador junto com o governador Jorginho. E daqui a alguns dias vai começar a campanha onde a gente começa a falar de propostas, né? O que se pretende fazer, né? Para o futuro do Estado. Então isso também é muito interessante estar acompanhando, porque dali a gente vai poder explicar projetos que estão aí no forno e que vão poder ser abertos a partir do dia 16. Ótimo.
Que pena que a gente não pode falar sobre isso, sobre bombeiro voluntário, porque eles têm uma governança bem diferente no Brasil, né? Mas o pessoal aí que fica interessado sobre isso, eu acho que você foi no Pânico uma vez e explicou sobre os bombeiros voluntários, né? Então o pessoal procura aí na internet que tem um videozinho lá, mas na próxima também a gente conversa sobre isso. Boa. Então, obrigado, Adriano. Obrigado pelo seu tempo aí Obrigado. nesses dias tão corridos. E é isso aí, pessoal. Valeu por acompanhar nós até aqui e até a próxima. Falou!